Henker que vive duas vezes, capítulo 442. Estabelecimento do clã, 6. Quando ele puxou o Blood Sword, Khan fez uma careta ao cortar a palma da mão. Ele estava a caminho do labirinto do dragão depois de ouvir que Yon-Wu o havia aberto. Mas o chão agora estava fechado. Ele teve que voltar para o distrito externo mais uma vez. Asa Celestial, Asa Celestial. Yon-Wu já o havia avisado antecipadamente sobre sua verdadeira identidade. Ainda assim, Khan não pôde deixar de se sentir surpreso quando Yon-Wu disse ao mundo que ele era Heavenwing. Khan lembrou-se da turbulência que Heavenwing causou e foi uma das pessoas que lamentou sua trágica morte. Na verdade, Heavenwing teve uma enorme influência em sua decisão de ir ao tutorial com Doyle. O fato de o irmão gêmeo de Heavenwing estar causando um tumulto que estava no nível de um desastre devastador fez seu coração bater mais rápido. Ele conseguiu encontrar a cavalaria ilusória de Kreutz abaixo de Laputa, e enquanto eles esperavam, uma elfa chamada Reid apareceu, seguida por suas próprias forças chamadas de Filhos da Floresta. Eles eram um clã emergente do qual Khan ouvia notícias ocasionalmente, embora não por causa de seu poder de combate. Havia muitos clãs mais poderosos em toda a torre. Os Filhos da Floresta foram considerados notáveis por suas características. Eles estavam sempre em todos os lugares. Eles não eram exigentes com os novos membros do clã. Eles aceitaram todos, desde os que abandonaram o distrito externo até os comerciantes e habitantes de cada andar. Todos os membros também tinham empregos diferentes. Eles incluíam bardos, cientistas, caçadores furtivos, traficantes, mercenários, cavaleiros andantes, mágicos e membros de diferentes tribos. Eles não tinham nada em comum, nem mesmo o mundo natal, as origens, os objetivos e as missões na vida. Só uma coisa os unia: tinham sido abandonados pelo mundo. Todos eles abandonariam suas armas e seu orgulho em algum momento e não poderiam mais ser considerados jogadores. A maioria dos clãs tinha objetivos claros: subjugar andares, expandir suas forças ou ganhar mais poder. Mas os Filhos da Floresta não fizeram nada disso. Eles só forneciam abrigo para quem precisava. O mundo pode ter abandonado você, mas nós não o faremos, era o seu slogan. Aqueles que estavam exaustos da extrema competitividade da torre e ansiavam pelo calor do companheirismo começaram a aderir, e o número de membros do clã cresceu exponencialmente. Quando aqueles que estavam no topo de seus campos antes de se aposentarem se juntaram, o poder e o número dos Filhos da Floresta cresceram aos trancos e barrancos. Como os membros do clã estavam espalhados por cada andar, eles conseguiram sincronizar uns com os outros. Eles reuniram informações de diversas fontes para aprender coisas importantes e manipularam a opinião pública. Jogadores que usavam artes marciais reuniram equipes para limpar o chão. Eles não apenas tinham uma rede de inteligência, mas também forças independentes. À medida que os grandes clãs entravam em confronto entre si, a influência dos Filhos da Floresta crescia dia a dia. E agora, o líder deles veio pessoalmente para se tornar subordinado de Artia. Khan foi pego de surpresa. Reid disse que estava aqui para retribuir um favor que devia a Yon-Wu. Como o Yon-Wu que Khan conhecia era famoso por seu mau humor, essa situação era inédita. Havia muitas outras forças que vieram trabalhar sob o comando de Artia. A tripulação pirata de 8 passos, a estrela Greenshade, a meia-lua amaldiçoada, o mundo de Sophie, o portão dos ostensórios, o relâmpago divino e assim por diante. Eles já estiveram sob o comando de Artia ou desfrutaram de bons relacionamentos com eles. A notícia de que Heavenwing havia retornado e reformado Artia depois de matar 3 dos 9 reis os encorajou a retornar. Embora não fizessem parte dos 4 novos clãs como Infinity ou Iron Throne, alguns dos clãs estavam no mesmo nível. Eles provavelmente queriam observar a estrela emergente, Artia, antes de tomar a decisão de aderir. A posição deles seria muito afetada pela escolha ou não de ficar com Artia. Graças a todos eles, Khan pôde ver a mudança repentina no status de Artia com seus próprios olhos. Até poucos dias atrás, Heavenwing era considerado um herói azarado que esteve na hora e no lugar errados, ou mesmo uma figura de Ícaro ou uma estrela caída, alguém que uma vez se levantou brilhantemente apenas para cair depois de perder todos os seus poderes. Luz. Embora as pessoas o lamentassem e respeitassem, também houve quem zombasse dele por desaparecer sem conseguir cumprir seus objetivos. Eles estavam com ciúmes porque não conseguiram igualar a força dele. As coisas mudaram e a fama de Heavenwing foi ainda mais brilhante e se espalhou como vinhas apertando o pescoço dos jogadores. Muitos temiam que Heavenwing se vingasse deles por ridicularizá-lo. No entanto, Khan, que sabia quem era o verdadeiro Heavenwing, sentiu-se melancólico. O grupo de pessoas que apareceu nada mais era do que um bando de hienas tentando se alimentar da antiga glória e honra de Heavenwing, incapazes de sentir o perigo que espreitava na escuridão. Ainda assim, ele sabia que eles eram necessários como um trampolim para Artia se tornar um grande clã, e Artia precisaria deles para superar a longa guerra que estava por vir. No final, ele não falou muito e apenas os observou. Foi nessa época que chegaram forças hostis aos aliados de Artia. Os Elohim e o exército do diabo. Khan ficou mudo. Até onde ele sabia, era impossível para os dois clãs cooperarem. Os Elohim eram incomparáveis em seu elitismo e se consideravam descendentes de deuses. Por outro lado, o exército do diabo acreditava que adorava o Deus verdadeiro e que todos os outros deuses e demônios eram falsos ídolos. Eles nunca poderiam trabalhar juntos.
Embora tivessem trabalhado juntos para destruir Artia no passado, foi mais um entendimento mútuo do que uma aliança direta. Mas não mais. Eles decidiram deixar temporariamente de lado suas crenças e rancores para se livrar de seu inimigo, Heavenwing. Khan especialmente não conseguia acreditar quem estava à frente dos Elohim. Então é onde fica a casa do clã. Eu senti falta disso. Eu gostaria de poder ver isso de novo. O famoso traidor de Artia, Anti-Venom Bailuk, coçou o queixo com uma expressão divertida. Quando ele notou Khan olhando silenciosamente para ele, ele sorriu. Você deve ser quem vai assumir minha posição? A voz de Bailuk parecia descontraída. Mas Khan não deixou de perceber a intenção assassina contida nela. O ressentimento de Bailuk em relação a Artia é grande. Deveria ter sido o contrário. Mas de uma perspectiva diferente, Bailuk provavelmente tinha seus motivos para cometer um ato tão cruel. Mas isso não é da minha conta. Khan não estava interessado nos motivos de Bailuk. Agora que ele estava com Artia, ele teria que enfrentar Bailuk de qualquer maneira. Vamos ajudar. Não é muito, mas também ajudaremos. Ao comando de Kreltz, todos os cavaleiros da ilusão convocaram seus wyverns para voarem para o céu, e os filhos da floresta rapidamente sacaram suas armas sob as ordens de Reid. Os outros clãs e grupos foram apanhados no meio. Merda, o que está acontecendo? Temos que recuar agora? Eles ainda não haviam decidido se juntar a Artia. Eles só apareceram para melhorar seu relacionamento com Artia e fazer acordos para ver o que poderiam ganhar. Mesmo que a Artia estivesse prosperando, eles precisariam de mais força se quisessem travar uma guerra prolongada. Embora Heavenwing fosse um rei e cada um dos membros do Artia fosse forte, não foi o suficiente para superar o Dragão Branco e os Elohim, que tinham uma base sólida com todos os seus jogadores habilidosos. Não só isso, houve uma enorme diferença nos números. As forças acreditavam que seria difícil para Heavenwing e Artia emergirem vitoriosos da guerra, mas poderiam abalar os alicerces. Eles tinham uma chance de ganhar algo com a guerra, e essa ganância os atraiu para cá, embora dissessem que tinham vindo por causa de sua amizade anterior. No entanto, não se poderia esperar que eles apoiassem Artia antes de fechar um acordo. Eles tentaram partir, pois não tinham nada a ganhar antagonizando os Elohim e o exército do diabo. Onde você pensa que está indo? Mas Bailuk sorriu friamente, e os soldados que estavam com ele ergueram uma parede de escudos, estendendo as lanças entre as aberturas como os espinhos de um porco-espinho. Os clãs não conseguiram passar por eles. Os soldados do corpo infalível, ou soldados infalíveis, eram um famoso grupo de soldados de elite dos Elohim. Eles foram separados de seus pais ao nascer para receber treinamento militar e viveram apenas para garantir a prosperidade dos Elohim. Eles eram temidos por muitos, pois eram habilidosos em todos os aspectos do combate: magia, equitação, esgrima, lança, tiro com arco e formações defensivas. Bailuk já havia recebido o título de ditador pela Assembleia dos Anciãos, o primeiro estrangeiro a recebê-lo, e também foi nomeado general com todo o poder que acompanhava a posição. A Assembleia Anciã desistiu de ter um equilíbrio de poder e concedeu tudo a ele. Por isso, os soldados infalíveis, que viviam para seguir os comandos dos seus superiores, ouviam-no sem questionar. O que era assustador era que Bailuk não parecia ter o mesmo espírito de luta que os soldados tinham. Ainda não estamos do lado de Artia. Por favor, deixe-nos seguir nosso caminho. Um homem se aproximou com uma cara rígida. Você é Hanatan, líder de um pequeno clã chamado Trono de Ferro. Mestre da Lâmina. Eu ouvi sobre você. Trono de Ferro era um clã de soldados famosos por começarem como mercenários. No entanto, eles mudaram de caminho porque seus objetivos não se alinhavam com os do Iron Lion. Hanatan era conhecido por suas habilidades de esgrima, que estavam no mesmo nível das do Leão de Ferro. Mesmo que ele ainda não fosse rei, ele estava a apenas um passo de distância. O alívio brilhou nos rostos dos jogadores. Eles estavam se perguntando como passariam pelos soldados infalíveis. Eles não tentariam impedir alguém como Hanatan, já que provavelmente queriam evitar brigas desnecessárias. Parecia que tudo o que precisavam fazer era seguir o Trono de Ferro. No entanto, Bailuk inclinou a cabeça de maneira indiferente. O rosto de Hanatan endureceu. Nós dois deveríamos evitar confrontos desnecessários. Parece que você está enganado sobre alguma coisa. Bailuk ergueu os cantos da boca. Não existe confronto desnecessário. Tudo relacionado a Artia será destruído. Clãs que trabalham com eles, e mesmo aqueles que pensaram em se aliar a eles, todos serão eliminados. Esta é a decisão tomada pela Assembleia dos Anciãos e é o objetivo dos Elohim. Todos ficaram chocados ao descobrir que só por aparecerem já eram considerados inimigos. E o exército do diabo está conosco nesta decisão, confirmou Bailuk. Os clãs foram forçados a permanecer em formação de batalha, com expressões cautelosas. Os jogadores do Trono de Ferro se reuniram em torno de Hanatan para protegê-lo. Hanatan olhou para Bailuk por trás deles. Você vai se arrepender disso. Arrependimento? Bailuk riu. Não seja bobo. Eu já terminei com você. Você é quem deveria estar cheio de arrependimento. Ele sacudiu o dedo. O RK. De repente, os olhos de Hanatan se arregalaram e ele começou a se debater, segurando o pescoço. Ele não conseguia respirar, como se estivesse sendo estrangulado. Espuma saiu de sua boca. Mestre, qual é o problema?
Os jogadores do Trono de Ferro agarraram Hanatan surpresos. Alguns rapidamente lhe deram poções de cura, mas não ajudaram em nada. Bailuk o envenenou sem que ninguém percebesse. Uau! Uma névoa verde começou a se espalhar de Bailuk, cheia de um veneno ácido. Tudo com que entrou em contato começou a chiar e derreter. Névoa venenosa. Merda, fugir. Névoa venenosa. Bailuk ativou sua maior habilidade, o que lhe permitiu se tornar o maior alquimista e envenenador. Foi uma habilidade amaldiçoada que poderia tirar milhares de vidas em um instante. Com rostos pálidos, os jogadores começaram a recuar enquanto Bailuk sorria cruelmente para eles. Morra, fantasmas do passado. Assim que a névoa venenosa se espalhou sobre as cabeças dos jogadores e os soldados do corpo infalível e o exército do diabo se prepararam para avançar, Khan deu um passo à frente. O sangue que escorria da palma da mão esquerda expandiu-se e criou uma névoa vermelha que combatia o veneno. Foi uma arte que combinou sua habilidade Blood Stream e Rock e Rie do 72 Bian. As duas forças, veneno e sangue, começaram a lutar uma contra a outra. Eu sabia que você apareceria, Blood Sword. Você será uma diversão suficiente até que Jeong-woo chegue. Enquanto Bailuk se movia com um sorriso frio para atacar Khan, fogo intenso jorrou do céu. Bum! O fogo relâmpago não apenas dividiu a névoa venenosa, mas também queimou tudo em seu caminho. Caim. Em meio à fumaça espessa e ao cheiro de queimado, Yeon-woo apareceu, correndo em direção a Bailuk com uma velocidade que Bailuk nunca poderia esperar igualar. Ele ficou surpreso e tentou recuar, mas Vigrid já estava cortando seu corpo. Yeon-woo tinha certeza de que Bailuk não seria capaz de evitar o ataque. Foi o mesmo movimento que feriu o corpo da alma nascente do rei marcial. Naquele momento, algo apareceu de repente na frente de Bailuk e repeliu o ataque de Yeon-woo. Ele usou toda a sua força para o ataque, mas o poder que o desviou foi tão forte quanto o dele. Yeon-woo franziu a testa, batendo suas asas de fogo. Ele recuperou o equilíbrio e pousou suavemente no chão. Uau, isso foi por pouco. Bailuk sorriu ironicamente e suspirou de alívio. Os olhos de Yeon-woo não estavam focados no detestável Bailuk, mas sim na pessoa que bloqueou seu ataque. O rosto da pessoa estava coberto por um capuz e uma capa, mas Yeon-woo podia ver asas brancas por baixo da capa que pareciam extremamente familiares. De jeito nenhum. Vários pensamentos passaram rapidamente por sua cabeça, mas ele suprimiu sua ansiedade crescente e olhou para Bailuk. Que é aquele? Ah, isso, haha, na verdade, é o meu presente. Bailuk riu, segurando o manto da figura misteriosa. Já faz um tempo que você não vê isso, então queria fazer uma surpresa para você. Assim que Bailuk puxou a capa, os olhos de Yeon-woo se encheram de choque e depois de raiva. Bailuk. Jeong-woo estava parado ali com um rosto inexpressivo com suas asas brancas, a armadura prateada e uma espada brilhante segurada firmemente em sua mão.